Eu estava falando, o culto está sendo direcionado de outra forma, mas eu creio que é o poder do Espírito Santo. Quando Deus me trouxe o estudo para essa palavra de hoje, ela veio ao encontro do tema do ministério dessa igreja, que é a Casa do Oleiro. Eu estive em Brasília, eu vi vários ministérios, Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento Social, ou seja, cada um tinha a sua especialidade. E assim é o governo do Brasil, para poder trabalhar com cada ser que aqui existe, nessa face governamental. E eu digo também, na questão de reino, existem ministérios. E ministérios hoje eu posso dizer, Assembleia de Deus, tem a Luz da Vida, tem Quadrangular, tem várias igrejas, meus irmãos, e todas elas são bênçãos de Deus. Porém, Deus escolheu nós para estarmos aqui nessa noite. Aleluia! Essa noite é a Casa do Oleiro. E Deus, quando me trouxe para trazer uma palavra, ela está realmente na base temática dessa igreja, que se encontra em Jeremias. Você pode ler a sua Bíblia, mesmo sentadinho, sem problemas, sentadinho, vamos lá em meio de estudo, que eu sou meio que mais um professor do que pregador, tá, irmãos? Então, o texto de Jeremias está em 18, 4 ao 6. Eu vou ler aqui para vocês. Até hoje não está ligada, né? Mas sem problema, irmãos. Vocês depois podem ver, é o tema que é a alusão da nossa igreja. Eu vou ler porque o tempo passou rápido, né? E eu vou trazer para vocês essa palavra com muito temor e amor. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou na sua mão, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Essa é a palavra que nós vamos levar e direcionar hoje ao culto, porque de fato o Senhor tem grande compromisso com o que o irmão Júlio falou aqui em Marcos 1,15. Desde o início lá do Éden até o último dia da Apocalipse, é o arrependimento, irmãos. A gente às vezes fica teologicamente buscando várias palavras, a gente quer se especializar, a gente quer ter ministérios, a gente quer estar diferenciado, a gente quer se mostrar, a gente quer aparecer, a gente quer se evidenciar, a gente quer refletir aquilo que Deus nos chamou, e a gente esquece que de tudo isso é em vão se de fato a gente não estivermos voltados a Deus. Por isso que é arrependimento, é voltar para Deus. Então, quando a gente se arrepende e volta para Deus, nós começamos a viver uma vida diferenciada. Nós começamos a viver a vida do plano original do Senhor, que são os princípios de comunhão. Por isso que Deus visitava Adão e Eva na viração do dia e falava e conversava e assim se relacionavam. E às vezes a gente, assim como Adão, vivia e vivemos hoje de formas frenéticas e no automático, esquecemos de que existe um Deus que nos dá o ar que respiramos, que dá para a gente a condição de poder nos alimentar, de nos esquentar, de poder caminhar, de podermos, assim, meus irmãos, de estarmos diante de outras pessoas de evidências de qualidade maior e propósitos maiores. Mas a gente às vezes esquece que tudo isso é a graça. Foi dito aqui desde o início. Eu não combinei com ninguém os louvores eram os que eu queria que a irmã Raquel cantasse, e a pastora não sei se falou para eles, não falou. Então, todos os louvores foram tocados aqui, eu tinha combinado com a irmã Raquel, era combinado para ela trazer isso, eram os louvores que eu queria que fosse tocado. Então eu estou alinhado ao propósito do Senhor para essa igreja. Aleluia! Porque o que Deus já falou através dos louvores. Porque quando você quer ser um farol que brilha à noite, quer ser ponte sobre as águas, quer ser abrigo no deserto, quer ser flecha, quer ser atual, meus irmãos, você tem que se permitir Deus te usar. Jesus! Então, irmãos, quando você quer ser usado, quer ser quebrado, assim como um caco derramado, e às vezes Deus pega e nos junta, assim como foi louvado aqui através do irmão André, é a questão que você se joga para o canto, mas esquece que a matéria-prima de todo ser humano é barro. E do pó viemos e do pó voltaremos. Assim diz nosso irmão. Assim diz a palavra, assim diz em Eclesiastes, quando Salomão deixou com sabedoria as palavras de que vida, elas são inúteis se não tiver a presença do Senhor.
E nós somos conduzidos diariamente, esquecendo, ignorando que aquele que nos criou, Ele nos acompanha dia após dia, nos assiste dia após dia. E outro detalhe, Ele nos vê em todos, até mesmo o nosso secreto. Principalmente ali, porque é ali onde Ele sabe que o nosso coração, Ele reflete alguma coisa. E agora eu quero perguntar para ti, do que reflete o teu coração hoje? O Senhor está fazendo algo diferente na casa do oleiro. Aleluia. Algo diferente, porque é um ministério que foi chamado para arrependimento, irmãos. Eu tenho certeza, eu vou declarar aqui na frente da pastora que recebeu esta visão, e para o pastor Josemar Fabiano, pastor presidente. Essa igreja aqui, ela não nasceu para pegar só novos convertidos. Os novos convertidos virão dos antigos convertidos que se permitiram estar na mão do oleiro, ser quebrantado, ser transformado em nova criatura. Irmão, que foi moído, que foi... olha só, ele falou para mim agora, antes no culto, aqui, ele enterrou um filho. Quem de nós tem uma capacidade de enterrar um filho, irmão? E a gente está falando humanamente. É por isso que humanamente Deus entregou o seu único filho. Seu único filho, Jesus. E às vezes a gente negligencia a palavra, porque a gente é conhecido, a gente é enfadado de tanta palavra, porque nós somos um país que tem a liberdade ainda de falar do Evangelho, e nós temos acesso não só assim, mas também pela internet, mas também por várias redes sociais, por YouTube, por vários meios, nós temos acesso à palavra, e a gente negligencia. Mas foi dito aqui também, nesse dia de hoje, que em vão é toda a teologia se a gente não praticar. Só que Deus, Ele tem os seus meios maravilhosos para poder nos conduzir no centro da vontade dEle. Então eu vou começar a minha pregação, isso foi só uma introdução. Nas mãos do oleiro. Aleluia. O tema da nossa pregação. Se a gente vê aqui com a base no livro de Jeremias, falava sobre a destruição e a restauração de Israel. Mas nós não viemos para falar sobre Israel neste momento agora. Nós viemos falar de alguém especial, que é você. Aleluia. Somos nós. Deus permitiu toda essa história passar, todas essas histórias passarem aqui, para que nós venhamos hoje não sofrer tanto na pele como aquele pessoal sofreu. Derramamento de sangue, meus irmãos, desde o início do Éden, teve derramamento de sangue até para vestir o homem, teve que derramar o sangue de um animal para poder ter vestes, para cobrir sua nudez diante do Pai, do Criador. E eu vou te dizer, irmão, quando Jeremias ele é levado à casa do oleiro, ele não é apenas para ouvir, mas para ver. Jeremias ele desceu à casa do oleiro para ver. E Deus nos dá essa condição de ver o que está acontecendo, porque hoje nós temos tecnologia, a televisão, nós temos a internet, temos como ver tudo que está acontecendo, e a gente não percebe ainda, porque a gente só quer olhar para o nosso umbigo. A gente não olha ao redor, as esferas, o que está acontecendo, e acaba vivendo uma vida centrada no seu ego, no seu eu, nos seus desejos, nos seus interesses, no seu único propósito. Vou ser a casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Vou descer a casa do oleiro. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder medo de me entregar. Quero ser restaurado do teu amor e graça. Eis-me aqui de novo, faça o teu trabalho. Irmão, vamos ver, o Espírito Santo te ama. O Espírito Santo te ama e ele está neste lugar. Nós somos privilegiados para ter uma condução tão especial
de um culto maravilhoso de domingo da família. A igreja hoje precisa ser levada novamente ao lugar onde se vê o processo e não só o resultado. Hoje o crente só quer ver a glória, só quer ver a glória, só quer ver aquilo que apraz o seu coração, só quer ver aquilo que pode apontar ao ímpio: ó, foi meu Deus que fez, então olha só, meu Deus é maior. Irmão, tu só pode falar que ele é seu Deus porque ele teve misericórdia. Eu só posso falar isso porque ele teve misericórdia de mim. Ele viu, teve graça diante de nós através do seu Filho. Então, irmãos, a gente ficar querendo só o resultado faz com que nós venhamos viver negligentemente diante do propósito do Senhor, porque o processo diário é como disse o irmão, foram 6 meses distante da esposa, até que ela teve que ter um processo de colocar diante do altar, chorando, para poder reatar o matrimônio ao qual Deus deu a ele sagradamente. Então a gente tem que ficar percebendo, ver que há brechas nos vasos, que há rachaduras e que elas não estão sendo tratadas mais, e muitos estão preferindo ficar nas mãos humanas, ou seja, na sua própria mão. Eu admiro e acho bonito, e vejo também pela minha esposa o poder da maquiagem. A maquiagem na mulher, ela traz algo especial, que é um brilho. A palavra de Deus, ela não te impede, mulher, de você se maquiar. Pelo contrário, ela fala que não seja a tua maquiagem o brilho, mas sim aquilo que há em ti, mulher de valor. Continue sendo linda para o seu esposo, continue sendo lindo para a tua família, para a sociedade, mas isso aí não é um problema. O problema é quando a gente esquece que quando a gente fica se enfeitando ou fica se perdendo, a gente está fazendo pela nossa própria mão. Às vezes a nossa beleza ela não está tão evidente porque a gente fica se escondendo, a gente fica como caco jogado no canto, né? Irmão André que tinha falado aqui pelo hino, e fica como caco no canto, mas o Senhor ele pega e ele nos traz novamente, e aí é onde o processo acontece. Então quando a gente fica nas mãos de Deus e nas mãos do homem, existe uma grande diferença, que as mãos humanas elas moldam conforme os desejos pessoais, os elogios, modismos, doutrinas, as doutrinas que agradam e que produzem vasos de aparência bonita, mas frágeis e ocos. Às vezes a gente fica só vendo o que de fato engrandece o coração do homem, mas esquece o que apraz ao Senhor. E aí são vasos de ego, de vaidade, de orgulho, incapazes de reter o espírito. Isso são obras da mão humana, causam brechas na igreja, porque o molde não veio do céu. Agora, de outra forma, eu posso dizer que nas mãos de Deus elas são perfeitas, mesmo que às vezes a machuquem, que, como disse o irmão Júlio em testemunho, como disse o irmão Delvin, o processo de ficar na pior da situação, que é onde não tem como, senão um milagre reverter, não tem como sentir, senão pela prova ou pela dor. E assim nós vamos caminhando na mão de Deus, pela correção, pela poda, pela disciplina, e às vezes a gente negligencia que a disciplina é algo importante da parte de Deus que nos conduz para o caminho. Eu estava vendo hoje, estava na Vila Germânica com o tio Adelmo e a tia Pita, e estava lá o netinho deles, e o menino começou a correr no meio da galera, e aí o que aconteceu? O Arthur foi lá e buscou. A criança sem disciplina, ela vai se perder. Mas daí o Arthur com amor foi lá e buscou e trouxe ele, e daí levou um tapinha na bunda. Porque é correção. Deus ama e repreende Ele ama e repreende aquilo que é para o filho. Então às vezes você está sofrendo dores que não está entendendo, mas é Deus te conduzindo para trazer para o centro da vontade dele. Aleluia! Irmãos, é doloroso. Eu posso dizer, e se eu falasse testemunho, eu posso falar aqui por horas e horas sobre a minha própria vida, o que Deus fez, da onde nós viemos, onde eu estou e onde Deus ainda vai me levar. Mas eu te digo, irmãos, que o processo, quando você está com o Senhor, você consegue ter a esperança de não desistir.
Eu tenho certeza que essa fórmula que Deus está trazendo para a gente é a melhor fórmula para que nós venhamos alcançar o maior desejo do Senhor, que é a comunhão eterna na eternidade, no céu. Nós estávamos aqui na lição bíblica de sexta-feira, nós falamos sobre salvação, falamos sobre céu, falamos sobre o Cristo revelado. Então, irmão, Deus quebra e refaz. O homem, se vê um pecado, um pastor, se vê um pecador, é capaz de ele errar, e ele fala assim: não, tu não presta, vai daqui, vai embora daqui, porque isso é a mão humana. Isso pode acontecer entre nós, porque nós temos uma visão de misericórdia e longânima que nem o nosso Deus. Então Deus, ele vem, quebra e refaz. Aleluia. Ele não descarta, mas ele restaura. Ele faz com que nós venhamos sentir essa transformação dia após dia, e cada toque, cada quebra, ele faz nós sentirmos a presença dele. Porque muitos não são preparados para uma prosperidade. Embora todos temos a prosperidade dentro de nós, muitos não estão preparados porque se desviam da vontade do Senhor. Aí Deus molda um vaso cheio do Espírito Santo, prontos para transformar os frutos. O fruto do Espírito está lá em Gálatas 5, 22 ou 23. E nas mãos de Deus não há desperdício no processo, porque cada pó ou caco que venha a ser derramado ali, Deus junta. Ele faz tudo de novo. Aleluia! E Deus permite que a casa do oleiro seja um ministério diferente, para que você venha a ser restaurado e ser um instrumento nas mãos de Deus para a sociedade. Desde o início aqui nós entendemos sobre a oferta, arrependimento e também restauração, e nós conseguimos perceber desde cada momento aqui, a oração para as crianças, tudo que foi feito hoje é o mover do Espírito Santo. Aleluia! E se a gente não perceber que o Espírito Santo está conosco, nós estamos de novo negligenciando o chamado. Nós estamos aqui em casa, pelo que estou vendo aqui, todos que estão aqui já receberam Jesus como Salvador. E se não há um aqui hoje, é um grande dia, porque pode ser hoje a última palavra, pode ser o último convite, para que você venha entender, porque como disse o pastor desde o início, daqui a pouco a tua senha pode chegar. E se a tua senha chega, como é que tu está diante de Deus? É verdade, Jesus. O Senhor diz para nós, está escrito e registrado em Romanos, que não existe um de nós que possa acrescentar um segundo de vida sobre as nossas próprias vidas. Nós temos uma medicina forte, nós temos diante de toda a face da terra a ciência onde consegue curar câncer, AIDS, várias doenças, e a gente acha que a gente é Deus. Porém, doenças vêm porque às vezes as brechas são expostas, estão registradas em cada um desses vasos. Quando o vaso é feito por mãos erradas, as brechas são rachaduras causadas por doutrinas distorcidas. Irmão, às vezes você pode ter nascido num lar evangélico, tu não é salvo porque nasceu num lar evangélico, e ali pode ter sido algumas doutrinas que foram distorcidas, e você acabou vivendo caminhos errados, e às vezes com ira se revoltou contra Deus, e permitiu que fosse uma rachadura. A busca pelo reconhecimento humano é uma rachadura que vem trazer para ti algo que vem falhar, vem trazer para ti algo que tira a fonte verdadeira da adoração, que é o próprio Deus, e a gente quer se exaltar. A superficialidade espiritual, muitos se acham crentes demais, santos demais, e sabendo que maior é o menor é o maior no reino de Deus. O próprio Jesus, ele se fez como homem, ele deixou de toda a natureza gloriosa e veio como um pecador, mesmo não tendo pecado, irmãos. E a gente se coloca como brechas de superficialidade espiritual. Outras brechas que vêm sobre a nossa vida é a desobediência à palavra, e foi que nós falamos aqui todas as sexta-feiras. Nós temos aqui escola teológica, bíblica, tem teologia que tem homens formados, tem homens capazes para poder trazer a palavra, e você não viver um engano de heresias, de mentiras que falam pela internet, ou até mesmo um inimigo que se acha teu amigo e vem e traz uma mentira, uma heresia, tu não tem como se defender. Por quê? Porque tu não está pautado na palavra.
Daí você está sobre a areia, não está sobre a rocha. E aí vem a tempestade, vem o vento forte, vem as águas e a tua casa cai. Irmão, vaso rachado, ele vaza a unção, vaza a propósito, ele vaza a identidade. Eu vou dizer um rápido testemunho. Eu comprei uma planta para enfeitar a minha sala lá em casa, bem bonita, bem verde, e ela requer muita água. Ela já veio no vasinho, toda certinha, frondosa, bonita, e eu, com a instrução do vendedor, falei: essa tem que dar água sempre. E aí o que eu fiz? Eu peguei o meu jarrinho de água e comecei a jogar na planta, na terrinha, tá? Não para, e não enchia. Demora, meus irmãos. Daquela planta virou um nojo, porque a minha sala estava cheia de lama, porque o vaso estava rachado. Se o vaso estivesse totalmente fechado, cada brecha teria transbordado. E quando transborda, ele não traz lama e nojeira, ele traz a unção. Aleluia. Ele transborda. Nós somos chamados para ser vasos de Deus, para poder refletir a glória do Senhor através daquilo que Ele nos deu. Mas como é que eu vou refletir a glória de Deus se eu estou rachado com vaidades, distorcimento, aquele reconhecimento humano, o meu pecado? Eu vou falar algumas rachaduras, vamos ver se você se identifica. Essa do vaso foi legal, porque Deus me quebrou primeiro, né, irmão? Deus sempre fala com a gente primeiro antes de mandar para vocês. Em Gálatas, no capítulo 5, eu vou falar para vocês, eu já gosto de falar sempre, que as obras da carne e fruto do Espírito, né? Aleluia. Cada obra da carne, ela representa uma rachadura, irmão. Presta bem atenção, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se fores guiado pelo Espírito, não estáis guiados sob a lei. Tá? Então assim, quando nós estamos no Espírito de Deus, nós não estamos mais vivendo o jugo do passado do Antigo Testamento, que existia uma lei, que é uma jura, ou seja, olho por olho, dente por dente. Se eu mato, você é morto. Se eu estupro, você é estuprado. É bem assim. Se eu roubo, você é roubado. Então existia uma contrapartida. Eu faço alguma coisa, eu tenho uma consequência. Mas hoje, sobre as obras da graça, ela nos mostra evidentemente de que rachaduras nós devemos evitar que venham sobre a nossa vida, porque quando a gente evita essas rachaduras, nós nos permitimos estar na mão do Senhor. Mas vamos ver. Obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Irmão, eu não quero que você pense para ti mesmo. Não pensa no teu amigo, teu irmão, ou no teu vizinho, ou naquele capetado. Pensa em ti agora. Feitiçaria, inimizades, porfias. Alguém já viu o que é porfias? Porfias é aquele cara que é teimoso, que não aceita a opinião do outro. Meu Deus. Ciúmes, Meu Deus. iras, discórdias, dissensões, facções. O que é facções? Tem tanta palavra, né? Facções são assim, é uma segredazinha, uma palé, fofoquinha, né? O que mais ali? Invejas, bebedices, glutonarias. Mas o crente não bebe, vai come. Glutonaria é pecado, irmão. Se alimentar, não. Nós temos que cuidar do tempo do Espírito Santo. Mas comer que nem um porco, uma capivara raivosa, não dá, irmão. A gente sabe, porque a gente pega. Daí o corpo pega. Vamos lá. Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que essas praticam. Então, irmãos, quando o vaso se rende ao oleiro,
ele se permite ser quebrado. Ele permite ser pisado. Não estou dizendo para você ser humilhado diante da sociedade, porque a palavra de Deus não fala para você se humilhar diante da sociedade. Ele fala para você se humilhar diante de Deus. Aleluia. De se humilhar diante de Deus, você não precisa fazer isso lá em praça pública, ficar orando sobre... Não precisa de exibicionismo. Tu precisa ir no teu quarto, no teu secreto, falar: Senhor, eu sou um pobre, eu sou um pecador, eu não sou digno, eu não sou merecedor. E eu consigo entender daí que quando ele se coloca nas mãos do oleiro, que ele é perfeito e não nas mãos do homem, como disse o hino ali, na verdade da harpa, ele falou que o poder da mão de Deus perfeita de transformar a mão furada, ela tem o poder de transformar de forma qualidade excelente. O vaso não discute com o oleiro, pode ter certeza. Lá em Isaías 45 fala assim: ai daquele que contende contra o Criador, que não passa de um caco de barro entre todos os cacos. É só um caco. Também é um caco? É, Jesus. Se você não entender que tu é um caco, e você querer contra o Senhor, cuide, irmão, porque Deus pesa a mão, mas por amor, por carinho, porque Ele te quer no centro da vontade dEle. Aleluia, Jesus. Então, ai daquele que contende com o Criador. Ele falava aqui do povo de Israel, irmãos, o povo de Judá, que eles estavam revoltados com as coisas que estavam acontecendo. Aí tinha que vir um profeta, Jeremias, para pegar e detonar. Ou de Isaías, que foi Isaías, né? Que ele veio alertar: ei, para de ir contra o Deus, porque se tu falar o nome de Deus em vão, já é o pior. Agora tu contende contra Deus, é pior ainda. Então Deus não quer só vasos bonitos. O processo pode ser até doloroso, meus queridos, mas ele é maravilhoso. Eu quero dizer para vocês um exemplo tão claro e tão fácil que os católicos, eu tiro o chapéu, só que eles invertem as coisas. E se você é católico nessa noite, você vai entender do que eu estou falando. Foi daquela mulher que ela se permitiu, ela falou assim: faça em mim o teu querer, porque foi visitada por anjos e falou assim: ó, de ti sairá o Salvador. E Maria, a mãe de Jesus, ela falou assim: ó, cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Quem sou eu diante de ti? Usa-me, me coloco, eu desço. E Maria, na sua humildade e simplicidade, ela foi louvada entre todas as mulheres. Por quê? Porque ela não se achava digna e ela entendeu que estar sendo utilizada nas mãos de Deus para trazer o Salvador seria uma dádiva. Imagine, irmão, você na mesma condição de Maria nesse dia hoje, sendo conduzido do dia a dia para refletir a glória do Senhor. E terminando aqui, meus irmãos, eu vou conduzindo que os vasos cheios, eles transbordam o Espírito. Eles transbordam o Espírito. Uma coisa é você estar vazio, aí você vai lá e se enche. Aí você está um pouco cheio. E está algo bom, porque nós fechamos as brechas quando nós nos colocamos nas mãos do oleiro. E aí você toma. Aí eu não tenho brecha. Aí eu já começo a ficar bastante forte. Aí eu estou que nem esse culto aqui, ó. Esse altar aqui. Eu estou vendo que tem homem cheio aqui. Estou vendo que tem homem cheio aqui. Aleluia. Eu estou vendo que tem pessoas cheias aqui. Aleluia. Se você fechar, deixa permitir Deus fechar as brechas, porque tu não consegue fechar as brechas, irmão. Tem que se permitir, tem que se colocar nas mãos do Senhor. Não adianta botar o band-aid, não adianta, porque Deus, quando quer, Ele vem ali, pega a ferida e vai lá dentro, Ele tira, Ele rasga, Ele limpa, bota o mercholade, meu Deus, o mercholade, aquele que doía pra caramba, meu Deus. Oh, Jesus. E dói, só que Ele vem e cura. E aí tu consegue daí transbordar. Oh, glória, É o aleluia. transbordo. Transbordo é fruto do Espírito, irmão. Porque tu não vai ser identificado
como crente porque está usando um terno, uma gravata, com a tua prosperidade. Porque não é bem assim, porque o próprio Filho do Homem não teve onde colocar a cabeça para encostar, para dormir. E nós estamos falando de Jesus. Ele não era milionário, ele tinha o suficiente para pelo menos 33 anos sobre a face da terra cumprir o propósito dele, que é se entregar para a humanidade. E às vezes a gente se esquece de que a gente não é nada. Então, meus irmãos, para ser um vaso cheio, se achegue diante do Senhor. Se você não consegue sozinho em casa, tu tem a casa do oleiro. Esse ministério foi feito para transformar vasos imperfeitos em vasos de excelência. Foram colocados homens aqui nessa direção, mulheres de visão, mulheres de oração, pessoas com disponibilidade. Ninguém aqui é pago, irmão, para fazer essa obra acontecer. Irmãos, o pastor não tem salário, ninguém aqui tem salário. Isso aqui só é sustentado porque a graça de Deus assiste a cada um de nós, onde nós ofertamos, ajudamos. Nós somos uma igreja diferente, porque a gente nunca exigiu o dízimo de cada um de vocês. Hoje, um Deus que mais distorce a visão de um crente é o Deus Mamon, é o dinheiro. E a gente às vezes fica muito apegado, não sabe do dia de amanhã, esquece que Deus é que provê o dia de amanhã. A gente vê pássaros aí, pássaros, flores, sem nenhum tipo de trabalho, e eles continuam trazendo o que é para o Senhor, a beleza do voo e a beleza das flores, das plantas. E a gente, o que reflete a nossa beleza, se não o amor de Cristo? É, Jesus. Então, irmãos, a igreja precisa se voltar, ela precisa estar onde tem vasos refeitos, onde há um avivamento real, não superficial. Tem pessoas que tocam bons hinos, tocam boas músicas, bons louvores, mas acham que a técnica supera a unção, e não é, irmão. Você pode não ter nenhuma teologia, você não pode ter nada, mas as atitudes falam mais alto do que as palavras. A igreja cheia do Espírito Santo, ela tem cura, ela restaura, ela liberta, ela salva. Aleluia! Então, irmãos, onde vocês vão andar, eu estou declarando em nome de Jesus, e eu já acredito que vocês já façam por isso, e eu quero que vocês sejam um exemplo de Deus. Onde vocês venham passar, seja no seu trabalho, seja na sociedade, vocês venham transbordar o amor de Deus, a unção do Espírito Santo, que é amor, que é a paz, que é a alegria, que é a longanimidade, que é a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Irmãos, esses são os itens transbordantes do Senhor quando você vê evidência de um homem cheio, uma mulher cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Onde o vaso não é rachado, onde o vaso se permite ser usado nas mãos do oleiro. Então eu quero que você fique de pé neste momento. Passaram-se as horas, mas eu tenho certeza que foi um dia especial da parte do Senhor para você, amada igreja. A igreja precisa voltar para as mãos de Deus. É tempo de permitir que Ele refaça o que foi quebrado. Talvez você está rachado, está quebrado aí no teu lugar e não quer mostrar essa fragilidade, porque o orgulho impera na tua vida, a vergonha impera. Mas Deus quer mudar a tua sorte, quer mudar essa situação, quer mudar o status deste vaso. Deus não desistiu de você, meu irmão. Mesmo que você esteja rachado, Deus não desistiu de você, minha irmã. Você veio aqui hoje, quem sabe seria a última palavra que tu poderia escutar, a tua esperança seria esse culto. Mas Deus não desistiu de você. Eu tenho certeza que você veio hoje aqui porque o Senhor te conduziu pelo Espírito, tocando o seu íntimo. Toda a ira, todo o mal que estava sobre ti já está sendo repreendido. Nas mãos do Senhor, a esperança
a renovação, a propósito e plenitude. É plenitude, irmão. E não é pela metade, não tem vaso pela metade. É vaso transbordante. E é nessa noite que eu te chamo aqui nessa frente, aqui ó, na frente do altar. Eu te chamo aqui na frente para receber do Senhor. Receber do Senhor, porque Isaías 53:5 disse que Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. E às vezes a gente se coloca em condição de não ser moído, mas Ele já fez isso por mim e por ti lá na cruz, meu irmão. Ele foi moído no caminho, levando a cruz sobre seus ombros, e Ele se entregou, e Ele falou: está consumado. Eles me amam, porque eu amo eles. Então é nessa noite, meu irmão, que o vaso foi quebrado, ele foi moído, ele foi restaurado, ele vai ser derramado a unção, porque vaso quebrado não tem entidade nenhuma. Mas é nessa noite que o Senhor renova a tua vida. É nessa noite que o Senhor faz de você um vaso novo. É nessa noite que o Espírito Santo vai te conduzir no excelente do Senhor na plenitude. Todos os propósitos e os planos que Deus projetou para a sua vida, eu digo agora, eles irão se cumprir. Toda a maldição lançada contra a sua vida já caiu por terra. Porque aqui é uma terra fértil, aqui existe palavra forte, onde o Senhor fará grandes coisas. Por isso eu te digo, eu te convido, vem aqui na frente, porque o Senhor quer fazer algo mais do que tu pode ver. O Senhor fará grandes coisas maiores que tu pode ver. Por isso que eu te chamo, vem. É o Senhor que chama, não sou eu. É o Espírito que está falando através da minha vida. Assim como a jarra que conduzia a água, assim eu estou falando para ti que entendeu o fato do testemunho do meu vaso que eu comprei para minha casa e a planta. Assim como a água que foi derramada no jarro, assim o Senhor está me usando para te chamar. Não seja resistente à força do Espírito, porque o que Ele quer fazer para ti é muito maior. Oh, Espírito Santo. Santo de Deus, é sobre a tua igreja, Senhor, que tu marcou com sangue precioso. Oh, Espírito Santo de Deus, vem fazer essa obra, Senhor. Renova cada vaso aqui neste lugar, Senhor. Até mesmo aqueles que não se colocaram na frente, que não deram passo, mas o seu coração se inclinou a ti, Senhor. Porque para estar diante de ti, Senhor, tem que haver inclinação. E essa inclinação, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, nós declaramos, Senhor, declaramos vitória, declaramos que a esperança e a renovação, elas venham sobre o Teu povo, Senhor, e que eles venham transbordando de novo o caminho. Eu declaro, Senhor, uma igreja forte, eu declaro, Senhor, uma igreja onde o Teu nome seja exaltado. Eu declaro Senhor, que o Teu Espírito venha conduzir a Tua vontade. Oh, Senhor, faça aquilo que foi quebrado, Senhor. Não permita que o diabo, Senhor, engane com palavras que tirem a sua alegria, a sua esperança. Então eu declaro agora, em nome de Jesus, Senhor, faça a Tua vontade, Pai, sobre a Tua igreja.